Olá, você vai ver nesta edição. TCE determina desconsideração de personalidade jurídica de OCIP. Contas de governo de 2018 da Prefeitura de Novo Biratã são apreciadas. Pregoeiro da Prefeitura de Juína é multado após comprovação de sobrepreço em licitação. Penalidade aplicada a ex-secretário de Cultura do Estado é mantida. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar e determinou a desconsideração de personalidade jurídica de uma OCIP a fim de atingir o patrimônio dos sócios para a restituição de R$ 708 mil referentes ao dano causado ao erário público por termos de parcerias firmados com a Prefeitura de Barra do Bugres. Veja. O processo de tomada de contas ordinária, instaurada em cumprimento a um acórdão com pedido de medida cautelar em desfavor da Prefeitura de Barra do Bugres, apurou fatos que identificaram dano ao erário, decorrente de 4 termos de parcerias celebrados com o Instituto Assistencial de Desenvolvimento, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. Isso porque, com base na prestação de contas do município e da entidade, foi constatado repasses a maior para o Instituto, de março a setembro de 2017, que não foram devolvidos ao município, configurando obtenção de lucro. De acordo com os autos, a Prefeitura de Barra do Bugres firmou parceria para suprir necessidades de demanda das Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e Infraestrutura do município. Na análise do processo, o relator conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha pontuou que o Instituto recebeu dinheiro público para arcar com custos administrativos que foram direcionados a parentes por meio de empresas criadas para o desvio de recursos. Em consulta ao site da Receita Federal e da Juscemat, verifiquei que as empresas que são de propriedade do presidente e dos membros do Instituto ou que possuem vínculo de parentesco com eles foram abertas após a criação do Instituto, o que ocorreu em 19/10/2011, havendo fortes indícios de que elas foram criadas para o propósito de desviar recursos públicos. Nesse sentido, o relator homologou a medida cautelar e determinou a desconsideração da personalidade jurídica dessa OCIP, a fim de atingir o patrimônio do presidente, membros e sócios, e a indisponibilidade de bens de 13 pessoas físicas e jurídicas do Instituto para a restituição de R$ 708 mil aos cofres públicos. No voto, o relator ainda acolheu a sugestão do conselheiro interino Luiz Henrique Lima e excluiu a desconsideração da personalidade jurídica e indisponibilidade de bens ao escritório de advocacia citado no processo. Ainda foi determinada a expedição de ofício requisitório ao Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça e ao presidente do Departamento Estadual de Trânsito, intimação da Procuradoria-Geral do município de Barra do Bugres, para que adote as medidas judiciais cabíveis, a fim de garantir, dentre outros, o bloqueio e a indisponibilidade dos bens das pessoas responsáveis pelo dano ao erário municipal. Uma representação de natureza externa envolvendo a Prefeitura de Juína foi julgada procedente pelo TCE com aplicação de multa ao pregoeiro em razão da constatação de sobrepreço em um processo licitatório realizado pelo município para a aquisição de medicamentos. Confira. Por unanimidade, os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas votaram pela procedência de uma representação de natureza externa formulada pela Câmara de Juína em desfavor da Prefeitura, determinando a aplicação de multa de 10 UPFs ao pregoeiro Antônio Francisco do Nascimento pela realização de processo licitatório para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares com preços comprovadamente superiores aos de mercado. A equipe técnica do Tribunal de Contas realizou uma pesquisa
com a elaboração de uma tabela comparativa de 44 medicamentos e chegou à conclusão que os valores de referência da maior parte dos medicamentos do pregão eletrônico 2 de 2014 da Prefeitura de Juína estavam com sobrepreço, encontrando-se injustificadamente superiores aos valores de mercado. O valor de referência utilizado no processo de licitação foi superior a 100% do valor registrado em alguma das atas de registro de preços, tendo um item que alcançou a margem aproximada de 1000%, ou seja, um flagrante sobrepreço. Os membros da primeira Câmara do TCE então acolheram o voto do relator do processo, conselheiro interino Luiz Henrique Lima, que ainda determinou à atual gestão de Juína que se abstenha de realizar procedimentos licitatórios sem a prévia pesquisa de preços de mercado com no mínimo 3 fornecedores. O Tribunal de Contas de Mato Grosso firmou o entendimento de que até mesmo os processos de dispensa de licitação devem estar instruídos com pesquisa de preços, com no mínimo 3 propostas válidas, para garantir que o preço ofertado pelo fornecedor esteja compatível com o valor de mercado. As contas de governo referentes ao exercício de 2018 da Prefeitura de Nova Ubiratã foram apreciadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas. Mais detalhes desse julgamento você confere na reportagem a seguir. Referente ao exercício de 2018, as contas anuais de governo da Prefeitura de Nova Ubiratã receberam parecer prévio favorável à aprovação. O relator do processo foi o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. As secretarias de controle externo de Previdência e Receita e Governo não encontraram irregularidade alguma na prestação de contas. Nova Ubiratã, que na ocasião estava sob responsabilidade de Valdenir José dos Santos, teve em 2018 um superávit financeiro de cerca de R$ 177 mil. Isso porque a previsão de arrecadação era de R$ 57.819.500. Já a receita efetivamente arrecadada foi de mais de R$ 57.900.000. Já as despesas do município foram de R$ 55.200.000. Dos limites constitucionais e legais, a Prefeitura de Nova Ubiratã respeitou os mínimos referentes aos investimentos em educação e saúde e os limites em gastos com pessoal e repasses ao Legislativo. Isso porque, para manutenção e desenvolvimento do ensino, foi aplicado o correspondente a 32,07% das receitas provenientes de impostos municipais. Na saúde, foram aplicados 24,03%. Além disso, a meta de resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 foi cumprida. Esse cumprimento foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, exercício 2018, de responsabilidade do gestor já citado. Improvido. Esse foi o resultado do julgamento do recurso ordinário interposto pelo ex-secretário de Cultura de Mato Grosso. Com essa decisão do TCE, ficou mantida a multa aplicada ao ex-gestor. Entenda agora o porquê. O recurso ordinário foi interposto por Leandro Carvalho, ex-secretário de Cultura do Estado, contra a decisão do acórdão que conheceu a auditoria de conformidade sobre a transparência, concessão, fiscalização e prestação de contas de convênios e auxílios, priorizando os critérios de relevância, risco, materialidade e de oportunidade, realizada na Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Naquele acórdão, o ex-gestor recebeu multa de 6 UPFs, por ser constatada a ausência de transparência nas informações relativas aos acordos firmados pela pasta. O recorrente alegou que passou a responder pela Secretaria de Cultura do Estado a partir de 2015, quando foi nomeado, sendo que o relatório de auditoria de conformidade é referente ao período de janeiro de 2011 a agosto de 2016, tendo que responder apenas pelo período que esteve à frente da pasta, não podendo ser penalizado por fatos ocorridos em gestões anteriores. A relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobse, apontou que a informação apresentada pelo recorrente não procede,
pois o período amostral utilizado para a verificação da irregularidade foi de 8 a 30 de agosto de 2016, período em que o ex-gestor estava atuando como secretário da pasta. Verifico que os argumentos trazidos pelo recorrente são idênticos aos apresentados em sua defesa, quando citado para se manifestar sobre as irregularidades presentes no relatório técnico de auditoria, não demonstrando novos fatos que pudessem sanar a irregularidade. A relatora ainda destacou que o recorrente não demonstrou razões suficientes para que fosse excluída a multa regimental aplicada pelo Tribunal de Contas e, no voto, negou o recurso. Voto pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O voto foi acompanhado por unanimidade do Pleno. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!